Bom dia, amores e amoras! Vamos iniciar mais uma aula de hoje. A nossa videoaula de hoje é de geografia, na página 48 e 49 do seu livro, iniciando o capítulo 1. O tema desse capítulo, pessoal, é o espaço urbano, observação, características e representação. Então, nós vamos estudar quase tudo nesse capítulo sobre o espaço urbano. Nós vamos observar, vamos ver com muito cuidado as características e vamos ver como o espaço urbano está representado. Ok, pessoal? Então, vamos iniciar a nossa aula com muita atenção. O espaço urbano é o lugar onde estão localizadas as cidades. Isso nós já aprendemos sobre espaço urbano e sobre o espaço rural. Bom, como está localizado nas cidades, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Por exemplo, São Paulo é uma cidade grande. Ribeirão Preto, podemos dizer que é comparável a São Paulo, uma cidade média. E aqui em Jardinópolis, cidades vizinhas como Batatais, Brodowski, Dumont, Cravinhos são cidades menores que Ribeirão Preto, menores que São Paulo, então são consideradas ainda cidades pequenas. Aqui do ladinho de Jardinópolis também tem uma cidade bem menor que Jardinópolis, chamada Jurucê. É uma cidade muito aconchegante, muito gostosa, considerada uma cidade pequena nos dias de hoje. Ok, pessoal? Então vamos observar as características dos tipos de cidade e do espaço urbano. Então, nós vamos ver com muita atenção as três imagens que nós temos no livro: a imagem A, B e C. E tem um pequeno exemplo nessas imagens dos tipos de espaço urbanos de cada cidade. Fiquem atentos aí. No quadro abaixo, que você vai iniciar a tarefa posteriormente, está escrito assim, muita atenção. Escreva no quadro abaixo os elementos, circulem isso que a professora leu agora, circulem os elementos, é uma dica. Lembra que nós circulamos algumas coisas para nos ajudar com a tarefa na sala de aula? Aqui também nós vamos continuar assim. Então, circulem os elementos que você conseguiu identificar, que ajudem a classificar as imagens como o espaço urbano. Então, você vai observar bem as imagens, observar os elementos que você identificou nas imagens como o espaço urbano, na A, na B e na C. Ok, pessoal? Então, completando o quadro, na imagem A, ao lado, você vai escrever os elementos que você identificou, ok? Lembrem-se que elementos do espaço urbano pode ser alguns prédios, pode ser prédios maiores que chamamos de arranha-céus, pode ser torres de transmissão em cidades grandes. Tem algumas torres de transmissão, elas transmitem sinal de TV, sinal de internet. Olha a dica. Na B, você vai observar a imagem B. Será que ela tem elementos iguais à da A ou podemos colocar diferentes? Tem alguma vegetação? Tem algum prédio diferente? Que nome é esse prédio? Você vai colocar o nome dele aí, porque você observou que é um prédio diferente. Tem calçada? Não tem calçada? Que tipo de calçada é? Observe os elementos e escreva com atenção. Na C, você vai observar na imagem C o que mais aparece nessa imagem desta cidade grande. Que elementos tem na imagem C que não tinha na A e não tinha na B? Por exemplo, tem mais iluminação ou tem menos? Tem mais prédios ou menos?
Tem faixa de pedestre? Tem calçada? Não tem calçada? Não tem faixa de pedestre? Observe. Há outros elementos como trânsito ou carros, ou calçadas, ou placas de trânsito. Vamos observar com atenção cada uma das imagens e escrever aqui, ok? Tenho certeza que vocês vão conseguir. Posteriormente, iremos fazer a correção na outra aula, ok? Vamos seguir na página 49. Coloca o dedinho logo no início da leitura e vamos acompanhar juntos. O espaço urbano é caracterizado, ou seja, tem características pela existência dos seguintes elementos, como moradias, que são onde as pessoas moram, casas ou prédios ou condomínios e etc. Comércio, indústria, calçamento, sinalização nas ruas, rede de iluminação pública, que nós falamos anteriormente, abastecimento de água, que é como a água chega até as casas das pessoas, escolas, postos de saúde, centros esportivos ou de lazer, por exemplo, quadras de esportes, clubes, pracinhas, parques, igrejas e etc. Ok, pessoal? Tem muitas dicas aqui. Vamos prestar atenção nesses elementos e nas características que acabamos de ler do espaço urbano. É muito importante. Você pode grifar o que você conhece, o que você já sabe, o que significa, que característica tem no seu bairro, que característica tem na sua cidade ou perto do colégio. Você pode identificar nesse espaço urbano aqui e grifar. Tenho certeza que tem bastante. E no troque ideias? Troque ideias. Será que todas as paisagens urbanas são iguais? Nós já vimos na página anterior que elas vão mudando de acordo de cidades. Cada cidade tem o seu espaço urbano, ok? Todas as cidades do Brasil se formaram da mesma maneira? Será que sim? Vamos pesquisar, vamos trocar ideias com o papai e com a mamãe e vamos falar sobre isso, trocar mais ideias, abrir uma roda de conversa na próxima aula. Discuta essas questões com seus pais e com a professora na próxima aula, ok, pessoal? Muito bem. Aqui embaixo está escrito assim, olha, registre abaixo as conclusões do grupo sobre a formação das cidades brasileiras. Que grupo, professora? O nosso grupo. Esse bate-papo que nós tivemos aqui, esse minutinho que a professora falou, essas sugestões que a professora deu e as conclusões do grupo, no caso aqui da tarefinha e sobre esse tema, você vai conversar com um adulto que auxilia você na tarefa, com o papai, com a mamãe, ou com a sua mãedrasta, se você tiver uma, ou com seu pai ou padrasto, se você tiver um, porque hoje nós temos diferentes famílias. Então, seja lá quem for o adulto que te ajude, ou o vovô, ou a vovó. Você pode perguntar para a vovó se ela sabe como foi o início da cidade de Ribeirão Preto. Se o início da cidade de Ribeirão Preto foi igual ao início da cidade de São Paulo, nós já estudamos sobre o início da cidade de São Paulo, já falamos sobre isso, não é verdade? E eu tenho certeza que as cidades ao redor de Ribeirão Preto não foram formadas da mesma forma que Ribeirão. Tem algumas características diferentes, ok, pessoal? Então, você vai tirar essas conclusões com o adulto que vai auxiliar você com a tarefa. E depois nós vamos conversar mais sobre isso na correção da tarefa numa próxima videoaula. Tudo bem? Leiam com muita atenção o restante da página 49. Grifem o que vocês acharem importante.
O que você tiver dúvida pode circular e nós tiraremos as dúvidas na próxima videoaula, ok? Eu vou ler rapidamente para que vocês possam acompanhar aí agora comigo. Depois estudem com cuidado, ok? As paisagens urbanas são muito diferentes umas das outras. Olha aqui, muito diferentes, já é uma dica. Principalmente em relação ao tipo de construção. Então, as construções das cidades são diferentes. Tipos de vegetação e a disposição do espaço onde foram construídas. Onde elas foram construídas são diferentes também. O espaço, o tamanho, o local, o tipo do espaço. No passado, bem lá atrás, um grande centro urbano pode ter sido uma pequena vila de pescadores, ou mesmo um bairro que foi crescendo com o passar dos anos. Há ainda cidades que nasceram primeiro no papel, ou seja, isto é, foram planejadas antes de serem construídas. Vou falar um exemplo de uma cidade que primeiro foi construída no papel e depois foi construída. Ela foi planejada. Nós vamos ver depois sobre essa cidade. É a cidade de Brasília, nosso Distrito Federal. Primeiro ela foi planejada, construída no papel, para depois tudo ser feito. Ok, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo. Espero que vocês prestem bem atenção na videoaula, com muito capricho. A professora quer dar autonomia para vocês começarem a pensar como vocês pensavam na nossa aula dentro da sala de aula no Colégio Batista. Lembram que eu dava uns minutinhos, vocês liam, pensavam, tiravam as conclusões e depois nós fazíamos a correção, ok, pessoal? Então vamos continuar assim, vamos buscar juntos o conhecimento. Não tem problema se você errar alguma questão, mas tente fazer o seu melhor. Nós vamos errando e aprendendo juntos, vamos construindo conhecimento. Um grande beijo, amores e amoras. Amo vocês. A prof está com muitas saudades. Tchau, tchau. Até a próxima videoaula.